Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje quem tá de volta aqui com a gente é o meu amigo e conterrâneo, né, que eu carinhosamente chamo de Ultra Rico, que é o Fernando Urich. Sim, e aí, vocês acham que eu fiquei parecido com ele? Hã? Agora com esse meu novo visual, mais Faria Limer. Hã? Vamos ver assim. Vamos comparar aí. Será que se eu tirar o óculos? De novo. Hã? Digam aí nos comentários, estou melhor que ele? Eu acho que ele tem mais ou menos a minha idade, hein? Devemos regular de idade. Não sei, hein? Qual será a idade do Fernando Ultra Rico, nosso querido Ulrich? Bom, mas por que nós vamos reagir de novo ao Fernando aqui? Porque eu quero comentar o pibão do Lulão. Sim, eu quero comentar o pibão do Lulão. Tenho algo a dizer, hein? Tenho opinião sobre isso, né? E ele fez um vídeo aqui intitulado Economia Veio Forte. Entenda porque isso não é bom. Sabe aqueles títulos tipo aquele do Ideias Radicais lá, né? O Brasil está se desindustrializando. Entenda como isso é necessário e bom. Né? Mas ele não está sozinho, tá? Eu não vou nem criticar o meu conterrâneo. Porque eu estava assistindo o Jornal Nacional e a Rede Globo gastou, sei lá, 10 minutos, né, do seu horário nobre, explicando por que o PIB bom é ruim. É que depende, entendeu? Depende de quem é que está no governo. O PIB bom é ruim, né? Mas enfim, vamos falar do PIBão do Lulão. Então, bora lá. A economia brasileira cresceu 0,9% no terceiro trimestre desse ano, ou 4% em termos anualizados, o que não é nada mal. Mas mais importante do que a É bom pra caralho, tá? Vamos falar no português bem claro. Quase 1%, caralho, é bom pra caralho, entendeu? Já estamos somando 4% de crescimento no acumulado dos últimos 12 meses. Pra você ter uma ideia, galera, no trimestre o Brasil cresceu que nem a China. Né? Tá certo que a China já não cresce mais aquilo, né? Já passou pelo processo de crescimento mais acelerado, mas ainda está, como sempre, né, nos últimos mais de 20 anos, aí, entre os países que mais crescem. E o Brasil está assim. Então é bom sim, tá? Claro, tem aquela frase imortalizada, né, pela querida Maria da Conceição Tavares, que a gente não come PIB, mas nível de atividade econômica é importante para uma economia, né, que precisa desenvolver força produtiva que nem a nossa, que a economia real precisa andar. Tá? Tudo isso é muito tímido, né? A gente está falando de um crescimento de 4%, que vem cheio de problema, que vem com precarização do trabalho, né? Que vem com um aprofundamento de muitas relações de dependência, mas que, ainda que de maneira pouco perceptível, há uma melhora residual no nível de renda, na industrialização, a gente está vendo bons resultados na formação bruto de capital fixo, o que significa que a indústria que vem crescendo vem se preparando para crescer mais. Então, assim, o desemprego formal está baixo. Então, assim, tem uma série de questões que são atreladas a esse maior nível de atividade, tá? Que não é nada brilhante, né? O capitalismo acho que não produz mais isso nesse momento de capitalismo tardio, mas que é importante. Claro, seria muito mais importante, muito mais relevante se isso tivesse sendo acompanhado de um projeto de longo prazo que incluísse, né, a primazia da redução da desigualdade. Não é o que está acontecendo, ao contrário, eu acho que esse crescimento deve ser um voo de galinha, caso a gente não consiga reverter algo que já está estruturado, mas ele é pontualmente bom. Tenho defendido esse crescimento do governo Lula, tá? Até então, porque ele é bom. Não é nada revolucionário, mas dentro daquilo que se pode ter, é bom. Agora vamos ouvir o Fernando. Taxa de crescimento em si é entendermos o que produziu essa alta do PIB, e isso é olhar pelo retrovisor, PIB é passado, e olhando para frente, esse resultado seria sustentável, e como conciliar os dados de atividade econômica com a piora nas expectativas e a crescente desconfiança com relação à política econômica do governo por conta do descontrole fiscal. Pois é isso que a gente precisa mostrar nesse vídeo. Começando então pelo dado de PIB, que realmente até surpreendeu alguns analistas, e vem então em 4... Surpreendeu, como sempre, tá? Conjunto do mercado. Tá? Alguns analistas não foram surpreendidos. E é bom que se diga assim, quando a gente pega e olha o dado das previsões do mercado, durante o período Temer e Bolsonaro, isso fica mais flagrante no período Bolsonaro, tá? O mercado errou todas as previsões.
sempre projetando um crescimento maior do que vinha. No período Lula, o mercado segue errando todas as previsões, sempre prevendo um crescimento menor do que vem. Então há uma inversão. Vejam, o mercado segue errando, né? Errava com o Bolsonaro, assim como erra com o Lula. Só que o Bolsonaro eles diziam que ia crescer mais, acabava crescendo menos. Agora eles dizem que vai crescer menos, acaba crescendo mais, né? Galera, não é previsão, tá? É torcida. E também não é só torcida, é muito pior. É muito pior. É especulação. É apostar contra. Tá? Isso acaba gerando dinheiro. Nós vamos falar disso ao longo do vídeo, acho que vai ter espaço para falar sobre isso. 4% nesse trimestre, que é a maior taxa desde o primeiro trimestre do ano passado, e é uma taxa relevante, olhando aqui em termos históricos, está numa crescente. Mas é importante irmos além e entendermos o que está produzindo esse resultado, e a gente precisa decompor o PIB nos seus principais itens pela ótica da demanda. E a gente pode colocar aqui no gráfico, temos primeiro consumo das famílias, que veio a taxa de 4,5%, é uma taxa de crescimento relevante. Muito bom, tá? E vamos lembrar que esse é o motor da nossa economia, que é o setor de serviços, que é altamente impactado pelo consumo das famílias. E o consumo das famílias, gente, por isso que a galera fala, é fake o dado, é o dado do IBGE, do Lula. Galera, tá tudo encadeado. Claro que na sua vida talvez não tenha melhorado. O Brasil é muito grande, é muito heterogêneo, mas na soma e na média, né, nos noves fora, como eu gosto de falar aqui brincando, a redução do desemprego, pelo menos o formal, teria que ter um impacto aonde? No consumo. É justamente o que a gente está vendo, tá? Então os dados não são mentirosos, tá, gente? A gente pode avaliar, tá? Eu gosto de reagir ao Fernando aqui porque ele coloca uma posição que eu consigo antagonizar sem fazer baixaria, tá? A gente pode avaliar a sustentabilidade disso, tá? Mas que há esse impacto, há. Novamente é maior desde o primeiro trimestre ali de 2023. E olhando aqui em termos históricos também, precisaríamos voltar lá para 2011, 2010. Então é uma taxa, sim, significativa. O próximo 2010, 2011, quando nós estávamos no auge da nossa economia, tá? Consumo do governo, quanto menor, melhor, na minha visão de liberal, vem 2,9%, está crescendo, não foi a taxa que já vimos aqui em 2024 ou até em 2022, que puxou bastante para cima o crescimento do... Depois comparem os dois gráficos, tá? E vejam se não há um interessante nível de correlação a respeito daquilo que eu vivo repetindo, que o déficit público é o superávit privado. Claro que aqui nós não estamos falando de déficit e superávit. Nós estamos falando do que o governo gasta, né? E aquilo que cresce no consumo das famílias. E já há uma correlação ali. Claro que essa correlação ela é, na verdade, uma identidade contábil quando a gente fala de déficit e superávit. Só que quando a gente olha para o agregado da economia, nós temos que entender que a economia não é fechada. Então a gente tem que avaliar o peso, né, daquilo que entra e sai, né, de moeda dentro do país. Mas, no geral, dá pra gente entender assim, quando o governo gasta mais, gente, isso é histórico, tá? Isso tem bastante dado robusto da economia do mundo inteiro, de todos os países, eu me arriscaria a dizer, onde a gente tem mais gasto e mais crescimento. É uma constante isso na economia capitalista, tá? Justamente por causa dessa relação que eu estou aqui falando há tanto tempo para vocês. PIB, se olharmos em termos históricos, é uma taxa relevante, mas nada absurdo, então não dá para dizer que é apenas o gasto fiscal que está levando o crescimento do PIB, mas atenção porque voltaremos à expansão fiscal. Próximo item importante, o investimento, aqui medido pela formação bruta de capital fixo, que é o que realmente permite o crescimento sustentável, porque é um investimento em maquinário, em bens de capital, em fábricas, em infraestrutura. Bota lá o gráfico de novo, Fernando, bota lá, vamos ver uma coisa. E é o que permite aumentar a produtividade da nossa economia. Quanto mais, melhor. Aqui no caso, veio agora um trimestre positivo, depois de 4 trimestres em queda, mas ainda assim aquém do que vimos em 2021 e 2022, depois da ressaca da pandemia. Ali nós tínhamos uma demanda reprimida em 2021 e 2022, mas o dado é bom, tá, gente? O dado da formação bruta de capital fixo é bom, tá? A gente tem alguns dados bons vindos da indústria. Eu sempre digo o seguinte, o Brasil não precisa de muito estímulo para ir bem, tá? Porque nós temos uma posição geográfica que ajuda para o desenvolvimento, então uma boa plataforma de exportação, né? A gente tem
um clima que ajuda para o desenvolvimento, então a gente pode ter diferentes tipos de cultura ao mesmo tempo, no mesmo dia do ano. A gente tem acesso barato à energia, à matéria-prima, e a gente tem um mercado consumidor interno que sustentaria o nosso crescimento sem depender do que a gente exporta. Então veja, o Brasil ele tem uma força que ela é permanentemente reprimida no que diz respeito ao crescimento da sua economia. Se o Brasil tiver um pouquinho de estímulo, um pouquinho mesmo, a nossa economia reage. Porque a nossa economia, mesmo com um bombardeio neoliberal, né, que a nossa economia ela é amordaçada por meia dúzia de pessoas e grupos, muito ricos, que não dependem do nosso mercado interno para serem muito ricos. E essas pessoas, elas amordaçam o crescimento da nossa economia porque são politicamente dominantes, justamente por serem economicamente dominantes. Mas quando a nossa economia ela é destravada o pouco que seja, dadas as nossas condições de população, de clima, de geografia, né, e outras condições que a gente conquistou a duras penas, como por exemplo uma moeda estável, também é determinante, né, o país cresce, gente. Veja, na minha interpretação, o nível de estímulo, de impulso fiscal, ele é inclusive pequeno. Mas é o que está produzindo esses dados relativamente bons de crescimento. E a luta do mercado, aí leia-se o capital, que é essa meia dúzia de pessoas e de grupos, né, muito ricos que dominam o Brasil, é justamente para cessar esse impulso fiscal, esse déficit público. Porque assim a gente cessa o crescimento. Tá? E isso é funcional, inclusive, para eles ganharem mais. Eu vou explicar ao longo do vídeo, mas vamos continuar. E bem abaixo do que tínhamos lá em 2007, 2008 até 2011 e 2012. Então aqui o crescimento da formação bruta de capital fixo. E é importante olhar... Só um detalhe, o que é formação bruta de capital fixo? Gente, é o investimento da nossa indústria, né? Não só da indústria, mas enfim, do setor produtivo, mas eu quero chamar a atenção para esse que é o mais importante, da capacidade produtiva. É aquilo que a indústria precisa comprar para produzir mais, tá? Vamos resumir assim. O crescimento, e a gente começa a entrar já um pouco que é a análise da qualidade do PIB e como a nossa economia investe muito pouco em relação à atividade econômica. E agora então a gente plota no gráfico a formação bruta de capital fixo sobre o PIB, então investimento em relação à economia como um todo, que ainda está abaixo de 18%. A economia americana, por exemplo, investe mais de 20%, a chinesa, que é quase não comparável, investe mais de 40% do PIB. O Brasil... concordo, é baixo esse nível brasileiro, é histórico, a nossa estrutura produtiva ela tem uma dificuldade muito grande de passar por processos de avanço tecnológico, de ganho de escala, tá? Mas o que diferencia o meu pensamento do Urit nesse ponto é o seguinte: esse é um componente que depende da renda, saca? É um componente que país pobre tem dificuldade. País rico, né, vai ter mais facilidade para essa acumulação, tá? A China é um pouco diferente, primeiro que ela está deixando de ser um país pobre, embora ainda o seja, mas lá o papel do Estado é muito maior. Lá não há nenhum tipo de restrição a impulso fiscal, ao contrário, né? A China entendeu muito bem como manipular o impulso fiscal, dosando, né, junto a um pesado controle de capitais, né, sobre o seu mercado financeiro, sem especulação, sem interferência política dos grandes capitalistas, a fim de utilizar esse impulso fiscal para produzir um crescimento vertiginoso aí de décadas, como eles vêm produzindo até hoje. O segue aqui remando com quase 17%, fechou agora esse trimestre com 16,7% do PIB. É muito pouco, precisaríamos mais investimento para produzir um nível de atividade econômica mais robusto e sustentável no longo prazo. Concordamos aí, viu, Fernando? É isso. Porque o que acontece, tá, gente? Ele já vai chegar nesse argumento. Você começa a aquecer a economia a partir do estímulo à demanda, né, com investimento público, né, com o gasto do governo. E aí, em determinado momento, a indústria começa a atingir, a capacidade de oferta começa a atingir gargalos estruturais e isso se transforma em inflação. Até então, nós não temos uma inflação de demanda, tá, gente? Eu tenho sustentado isso. A nossa inflação basicamente é um choque de custos. Basicamente agora de dólar. Nós viemos de uma série de choques de custos,
tá? Desde a pandemia, guerra, etc., até a reorganização das cadeias produtivas. Depois a gente teve um choque de dólar, basicamente produzido pela dificuldade da contenção da inflação nos Estados Unidos, que é algo que eles não estão acostumados a conviver. Então, a manutenção dos juros mais altos pelo Federal Reserve dificulta a situação do real, tá? E se você acha que eu estou viajando, gente, o dólar nunca teve numa posição tão fortalecida em relação às demais moedas no mundo quanto está agora. Claro que o real é o que mais apanhou, ou uma dos que mais apanhou, não me lembro exatamente ao certo, mas com certeza está entre a que mais apanhou. Mas todo mundo está apanhando, tá? Porque é uma questão dos Estados Unidos. E aí a gente ainda está com uma política de juros altos que impede essa formação bruta de capital fixo, essa expansão da oferta. Porque no Brasil vale muito mais a pena você investir no juro do que em capital produtivo. Aliás, hoje nem bolsa tem como funcionar. Por que a bolsa está em mínima? Por que vai botar o dinheiro na bolsa, gente? Se você entra em aplicativo do bancão aí para comprar título público, pagando já o juro futuro a 15%. Que negócio que você vai botar que você vai ter essa rentabilidade? Não existe. Então não há expansão da economia, né, pelo lado da oferta. Não há sequer bolsa, porque se não há esse nível de atividade, também não há bolsa. Então, a economia vai mandando todo o dinheiro para o ralo da dívida, né, para esse juro e para esse rentismo. E aí, se hoje não é um problema a inflação de demanda, rapidamente pode ser. Nós convivemos durante o período Temer e Bolsonaro, com a implosão da nossa economia, uma queda brusca da atividade industrial, né? Com uma fração apenas da nossa capacidade instalada sendo aproveitada pelo setor produtivo. Hoje já não é mais essa realidade. Então agora há sim a necessidade de investimento do setor produtivo para que nós não tenhamos logo um problema de demanda. E aí será o pior dos mundos, porque nós não derrubamos o juro e antes de abrirmos espaço para essa derrubada do juro, nós podemos ter uma inflação de demanda se não houver maior investimento no setor produtivo. Tá? Mas vamos continuar ouvindo aqui o Fernando. E para terminar essa parte aqui inicial de qualidade do PIB, o que a gente também consegue observar é o nível de poupança, a taxa de poupança bruta, que vem caindo. E é a poupança que permite maior investimento. Não. Investimento sem poupança não é sustentável. É o contrário, tá, gente? Assim, isso é uma outra divergência teórica que eu tenho dos liberais. Para o liberal, como o Fernando, o investimento vem da poupança, tá? E para mim isso é um absurdo. Porque só poupa quem tem. E para ter alguém produziu. Portanto, a produção, ela precede a poupança. Então, para haver produção, há de haver investimento. E, portanto, sem investimento, sem poupança. Como que a poupança vai produzir investimento se a poupança é produto do investimento? Então, na minha interpretação, é um absurdo essa afirmação que o investimento vem da poupança. O investimento vem do crédito. Crédito. E aí é o papel do Estado. O Estado, na verdade, ele não emite valor, mas ele é um emissor de crédito. Porque quando o Estado gasta, ele está emitindo, né, em última instância, crédito. É um passivo. A moeda é o passivo do Banco Central. É aquilo que ele deve. Né? Então, ele está concedendo crédito. Portanto, se o investimento vem do crédito, na minha interpretação, o principal indutor do investimento é o déficit público. É essa ferramenta que o Estado tem, sem limite, quando tem moeda soberana, que é o nosso caso, de fornecimento de crédito. Tá? A poupança é produto disso. Quanto maior o nível de renda, tá? Quanto maior o nível de renda, maior o nível de poupança. Tá? O ideal seria crescente poupança para permitir mais investimento ao longo do tempo. Porém, o que vemos agora é um declínio desde 2021, não para de cair, e agora atingiu um nível que precisamos voltar para 2019, de 14,9% do PIB. Então é uma... É que isso aí também é uma outra situação assim.
O nível de poupança, no agregado, o que é mais relevante, sobretudo no Brasil, né, que é um país pobre? É o nível de saúde, tá, do nosso setor produtivo. E o que está acontecendo no nosso setor produtivo, né, que seria o responsável por um volume maior de poupança? Hoje, o nosso setor produtivo gasta mais com juros, tá, das suas dívidas do que com investimentos. Há um esgotamento do setor produtivo produzido por um longo ciclo de juros altos, combinados a uma economia com pouca atividade. Nós recuperamos o nível de atividade, mas ainda não conseguimos despressionar o acesso ao crédito e o custo do carregamento da dívida do nosso setor produtivo. Notícia ruim para a qualidade do nosso crescimento econômico. Mas é que a gente precisa aprofundar um pouco mais a análise e relembrar algo que eu já mostrei em vídeos passados, até foi 1 de setembro, quando saiu a notícia do PIB do segundo trimestre, porque aquilo já era uma realidade e agora eu relembro essa realidade. E qual é ela? A forte expansão fiscal que está ajudando a manter o consumo das famílias no nível mais elevado do que seria. Porque este consumo está sendo, em boa medida, turbinado pelas transferências de renda do governo. E boa parte disso são os gastos com Bolsa Família, Auxílio Brasil, que eu também já fiz alguns vídeos mostrando como cresceu muito em 2022, o último ano de Bolsonaro, e que foi mais do que duplicado em 2023 e continuamos nesse nível de gasto agora em 2024. Então esses repasses de recursos para famílias permitem um maior nível de consumo. Mas isso não é sustentável. O governo não conseguirá manter esse nível de transferência de renda para... Por quê? Eu quero ver tu me dizer por quê. Porque, na verdade, tem uma outra questão que eu defendo, né, que é bem kalekiana, que é aquela ideia de que o pobre consome 100% da renda. Então, esse tipo de transferência que o Urich está aqui criticando, na minha interpretação, ela é sustentável no longo prazo, sim. Por quê? Porque quanto mais acesso à renda esse setor da classe trabalhadora tiver, mais ele vai consumir. Porque ele tem um déficit de consumo. Entende? Tem um déficit de consumo. Se o governo decidir pagar 100, 200, 500 a mais de auxílios, essa fração da sociedade vai consumir 100, 200, 500 a mais todo mês. Tem muito espaço ainda. Daria para dobrar os auxílios. A questão, talvez, para o Urich, e que certamente eu divirjo frontalmente, é que isso não seria sustentável porque o governo não teria como manter esse nível de gasto. Mas na minha interpretação isso é perfeitamente possível. Mas vamos ver o que ele vai argumentar em relação a isso. Para produzir uma atividade econômica pujante e sustentável. Eu já vou voltar mais ao porquê dessa minha afirmação, mas apenas a expansão fiscal ou impulso fiscal via transferência de rendas não é uma receita de sucesso, não é uma receita sustentável de crescimento econômico. E aí, para relembrarmos o nível de expansão fiscal, é preciso colocar na tela os dados com o resultado primário sobre o PIB e o resultado nominal, que agora deu uma leve melhorada, mas ainda no nível bem abaixo, quase 2% aqui de resultado primário negativo, então déficit primário. E quando olhamos o déficit total, então o déficit nominal, 9,5% do PIB. É muita coisa, é um nível que a gente precisaria voltar na pandemia, ou então... Muito impactado justamente por essa política de juros, tá, gente? Que é o que mais impacta esse resultado fiscal. A profunda recessão lá de 2014, 2015. Esse é o percentual de déficit primário e déficit nominal. Em valores absolutos, aqui valores correntes, então não ajustado pela inflação, o déficit já supera 1 trilhão e 65 bilhões de reais. Isso aí também é uma outra bobagem. Então, você olhar pelo montante, então isso aí assim, é bobagem, tá? Não se usa essa métrica. Essa métrica ela é irrelevante, tá? Olhar o montante. A gente tem que olhar isso em relação ao produto. E eu não sei se o Urich vai falar, mas uma outra projeção que o mercado errou foi justamente o aumento da relação dívida-PIB, que não aconteceu mesmo com esse impulso fiscal. Porque a regra fiscal do Haddad, acima de tudo, é uma regra restritiva, que reduz o impulso fiscal, sim, ou pelo menos a sua tendência de crescimento. Tanto é que é bastante provável, a depender ainda do que vai acontecer com o dólar agora nos últimos dias, que o Haddad, inclusive, cumpra a meta fiscal que no meu entendimento é rígida, que ele mesmo se colocou. Tá? Que ele mesmo se colocou. Reais, e o déficit primário, 245 bilhões, quase 200... Enfim, como eu estava dizendo, tá?
desculpa só porque eu esqueci de terminar, o mercado errou. Não houve crescimento da relação dívida-PIB por um motivo muito simples. O PIB surpreendeu. Então, se é uma relação, né, relação dívida-PIB, você pode melhorar essa relação com o crescimento do PIB. E aí o mercado, lógico que errou. Por quê? Porque ele precificou o nosso PIB, né, em 1,5%. Nós vamos crescer 3,5%. 3,6% talvez. 3,4%, na pior das hipóteses. É um erro muito grotesco. E aí aquilo que eles precificaram como uma deteriorização da relação dívida-PIB não se materializou. E aí você não falar disso para falar do total, sabe? Nem se usa o total, tá, gente? 46 bilhões. É muita coisa. E claro que isso eleva a nossa dívida para 86% do PIB. Teve uma Mas leve queda reparem nos ali, últimos meses, até por conta do crescimento da atividade econômica. É isso aí. É isso que eu tô querendo dizer, ó. Né? Relação de queda. Por causa do quê? Do nível de atividade econômica. Né? Porque não é qualquer queda que a gente tem aqui. Né? Mas, ainda assim, a dívida está crescendo, fruto desse déficit que está fora de controle e que ainda não vimos nenhuma sinalização clara do governo que conterá essa expansão fiscal. Pelo contrário, a gente já falou do pacote de gastos que decepcionou todo mundo. Vou relembrar o vídeo da semana passada, colocar o link aqui. Mas, por enquanto, não há nenhuma perspectiva de controle fiscal de fato. Não estou falando de discurso, retórica e palavras ao vento, mas sim atitudes concretas. Ainda não vimos. Infelizmente, já estamos vendo, tá? Eu defendo que a gente não tem que ter austeridade fiscal, que não tem problema ter 85, 90, 95, 100% de relação dívida-PIB. Quando se tem um sistema bancário forte, quando se tem um bom volume de reservas internacionais, quando se tem dívida expressa em moeda nacional, quando se tem essas circunstâncias aliados a um mercado consumidor interno forte, você não deve ter esse tipo de preocupação com o nível de endividamento. Né? Claro, para não ter essa preocupação, você teria que ter controle sobre a sua moeda, o que significa ter controle sobre o seu Banco Central, que nós não temos. Então, nesse caso, nós temos sim que jogar com essa galera aí. Então, eu acho que não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. Tá? Mas há sim já medida restritiva em relação ao gasto público. Por quê? Porque aquilo que foi anunciado e que o mercado interpretou inicialmente como renúncia fiscal, no que diz respeito à reforma do imposto de renda, não foi para a Câmara para ser votado. Né? Foi só o pacote de corte mesmo. E ali tem corte sim de verdade. Tá? Tem ali os 70 bilhões que o Haddad prometeu. Onde? No Fundeb, né? No BPC e principalmente no salário mínimo. A maior parte no salário mínimo. Tá? Então tem sim medida. E aí quando a gente compara o resultado do PIB, crescimento do PIB, com o resultado primário, aí que a gente vê um nível de expansão fiscal. Porque agora temos um crescimento econômico, ao contrário do que tínhamos lá em 2014, 2016, em que estávamos numa profunda recessão e que ajudou a produzir aquele enorme déficit. Agora estamos gerando um enorme déficit com crescimento econômico. Então aquela ideia que é a tônica, né? Se você olhar o gráfico ali, esse é o normal. O anormal é você ter déficit sem crescimento. Esse é o anormal, tá, gente? O normal é, quando se tem déficit, tem crescimento. Quando é que o Brasil mais cresceu no período lulista? Quanto mais gastou, gente. Por que a gente criticou o arcabouço fiscal do Haddad? Porque limita o crescimento do gasto público a 2,5% do PIB. Quando a gente teve 7, teve 9, se não me engano, teve 11, justamente no momento que o Brasil mais cresceu. Né? Porque há uma identidade contábil aí. Keynesiana de déficit fiscal para estimular a economia em momentos de recessão, agora é déficit fiscal para estimular a economia em qualquer momento, estejamos em recessão ou não. E agora com esse nível de... Que é basicamente o que a China faz há 20 e tantos anos. Né? Só que como eles têm essa teoria, eles têm que dizer que a China vai quebrar. Entendeu? Porque a teoria diz isso. Olha, se você está fazendo isso, no longo prazo, inevitavelmente quebra. E aí eles têm que dizer que a China vai quebrar. E quem quebra a cara são eles. Que não, a economia capitalista não funciona assim. Né? Não funciona assim. Tá? Expansão do gasto público, e boa parte para
transferência de rendas, isso não tem como continuar para sempre. Eu vou mostrar mais alguns dados como o mercado está repudiando essa situação fiscal do momento. Mas é preciso novamente colocar agora as despesas totais e comparar com o que foi do nível pré-pandemia e durante a pandemia, aqui já corrigido pela inflação nos últimos 12 meses. Aqui nos aproximamos de quase 2,4 trilhões de reais é a despesa total. Aqui apenas governo federal. Na pandemia chegamos a um pouco mais de 2,5 trilhões, mas ali na pandemia, com os enormes auxílios que foram feitos naquele momento. Agora não temos pandemia, não temos recessão, e vejam o salto que deu a despesa total. E sabe o que nós não temos agora também, Fernando? 12, 14% de desemprego. Sabe o que nós não temos agora, Fernando? PIB de 1% no ano. Galera, no trimestre agora, nós tivemos o PIB do ano inteiro do Bolsonaro. Do ano inteiro do Temer. Desemprego formal está em 6 e pouco. Aí você vai dizer, mas tem um monte de desemprego que não é contado aí. Tudo bem, antes o desemprego estava em 12 e tanto, mais todos esses que não estão incluídos aí. E aí eu te pergunto, tá? Uma inflação de 2 e pouco para uma inflação de 4 e pouco, que é o que a gente tem agora, para um desemprego de 12 para um desemprego de 6, para um crescimento de 1 para um crescimento de 3,5, o que você prefere? Porque o déficit público não interfere na tua vida, viu, meu camarada? Você que está assistindo aqui o vídeo, déficit público você não entende, porque você não vê, isso não aparece. O que aparece para você? Eles até podem dizer que o déficit público causa isso, mas vamos direto e reto. O que aparece para você? Tá mais fácil ou mais difícil arrumar um emprego? Tá? As coisas que você compra, né? Você consegue ou não consegue comprar com a sua renda? Isso é o que mais aparece para você. Se tem mais crescimento, se tem mais emprego, dane-se o déficit, gente. Dane-se o déficit. A menos que de fato a inflação fosse algo brutalmente diferente. Mas a inflação é uma média. 2 e pouco para 4 e pouco. É pior que 4 e pouco? É. Mas eu ainda prefiro se a gente tiver mais chance de arrumar um emprego. Se tiver alguma recuperação da renda. Né? Que é o que a gente está vendo agora, pelo menos. Total do governo. Aqui, novamente, em termos reais. Isso significa que a despesa total está crescendo a taxas de 13,3%. Esse é o crescimento anual real, já descontado a inflação. Então isso é além da inflação. E relembrando que o arcabouço fiscal permitia um teto de 2,5% de crescimento real. Esse era o teto no arcabouço. Piso de 0,6% e máxima de 2,5%. Mas claro, com todas as exceções que foram permitidas nesse arcabouço, o resultado final é que a gente está vendo as despesas crescendo bem acima de 2,5%. O que não seria... De novo, né, gente? Tem todo o impacto fiscal, juro, isso aí, tá? Tão problemático se a despesa estivesse crescendo junto com a arrecadação. Ou seja, a receita tributária está dando conta dessa despesa maior. Mas mesmo com a atividade econômica crescendo, a receita, a arrecadação, não cresce com o mesmo ritmo que cresce. Embora esteja batendo recordes. Mas é lógico que não cresce tanto, senão nós não ia estar em déficit, né, gente? As despesas. Aqui no último resultado, tivemos uma alta de 5,8%, a arrecadação total, aqui também em termos reais. Então a despesa cresce a taxa de 13,3% e a arrecadação 5,8%. Isso não é sustentável, por isso temos esse déficit enorme e esse nível de aumento de dívida e de desconfiança que não para também de aumentar. E é que eu preciso retomar os dados de mercado do momento, porque já falamos muito nos últimos dias, mas essa piora nas expectativas, ela prossegue. A deterioração nas expectativas prossegue e ainda não houve nenhum sinal claro de reversão de curso pelo governo. Então, como sempre, precisamos colocar na tela aqui o câmbio, que chegamos ao patamar de R$ 6,05 por dólar. Esse é o novo normal de taxa de câmbio acima de 6. Isso é muito ruim, tá, gente? Muito ruim. Mas assim, o câmbio já está pressionado, como eu disse antes, por causa da conjuntura nos Estados Unidos. Então já há um fator pressionando o câmbio. Tradicionalmente, o nosso mercado de câmbio é muito volátil. Significa dizer que ele é histérico, né? Ele oscila muito, né? Por que ele oscila muito? Pelo mesmo motivo que faz ele ter essa guinada agora dos últimos dias. O nosso mercado ele é relativamente pequeno e que pode ser facilmente levado por pânico. Pânico produzido por ideologia. Eu tenho dito que é quase que literalmente meia dúzia de grupos.
Todos, tá? Absolutamente intoxicados de neoliberalismo. Metade ou mais deles sequer conhecem o funcionamento da moeda. Tem uma visão estereotipada. Eles sabem, muitas vezes bem, atuar no mercado. Sabem como funcionam os derivativos, como comprar, como vender, como operar no mercado. Mas não necessariamente conhecem macroeconomia. E aí, então, como eles são movidos por ideologia acima de tudo, e não pela realidade, quando acontece esse tipo de movimento, onde há uma expectativa que eles mesmos criam, e essa expectativa não é atendida, até porque eles não entendem no primeiro momento, né, depois o André Esteves e outros bancões vêm dizer, não, peraí que não é tão ruim, que foi o que aconteceu com a história do pacote, essa galera entra em surto e sai vendendo, gente. Como o nosso mercado é pequeno, isso é visto como um ataque especulativo. E aí, o correto seria o Banco Central fazer, para segurar o preço do real, como fez mais de 100 vezes o próprio Campos Neto na época do Bolsonaro, e que agora, se não me engano, fez 2 vezes, que é fazer leilão à vista. Não estou falando de swap, estou falando de leilão à vista. Pega lá as reservas que tem, entra fazendo leilão para segurar o pânico dessa moçada. Até essa moçada entender que sim, vai ter o que eles querem. Tá? Eu acho que o dólar tende a se acomodar, tá, gente? Tá? Falta ainda essa turma que se assusta, que está embriagada de ideologia, perceber que aquele discurso do Haddad na televisão lá, era isso, era um discurso. O que vai vir no pacote é só o que eles querem, que é o corte de gastos. E aí a gente pode falar, não, mas o dólar está subindo no mundo inteiro. Não é verdade. Vamos colocar novamente na tela aqui o dólar index em 2024. Sobe 4% e em relação ao real sobe quase 25%. Então não dá para colocar a culpa apenas na força do dólar mundo afora. Isso aqui, sobretudo, é fraqueza do real ou desconfiança da nossa economia, da política econômica do governo, olhando para frente, não olhando o retrovisor, que é o PIB. Mas mais dados de mercado agora, a taxa de juros do Tesouro Brasileiro, que não para de subir, e esse é o grande sintoma de como os investidores, sejam eles locais, sejam eles estrangeiros, não importa, está havendo um repúdio da dívida governamental pelos investidores. O que significa que taxas menores que 14%, que 13%, que 12%, que 10%, o mercado não está disposto a financiar. Não é por isso. As taxas estão muito altas mesmo, porque a Selic está alta. E a curva longa tende a acompanhar a curta. Tá? Então há sim uma precificação ainda mais no mercado bancário concentrado que nem o nosso. Mas não é verdade que o Brasil não esteja conseguindo rolar sua dívida. Está pagando uma taxa alta porque o Banco Central está executando uma taxa alta. Tá? É isso. Esse déficit governamental. E o resultado é que agora temos aqui, eu coloquei apenas o Tesouro Brasileiro de 2 anos, que está pagando mais de 14,36%. Porque o mercado já está projetando 15, tá, de Selic final. Acho que até, de repente, quando o Fernando gravou isso ainda não estava. Mas assim, está projetando 15 já. O que significa isso? Significa que ele imagina que a taxa Selic vai estar em 15. Tá? 10%. Quase 15%. Mas aí também podiam dizer, não, mas é que a taxa de juros subiu muito no mundo inteiro. Bom, então vamos colocar aqui o Tesouro Americano de 2 anos. Desde abril, queda, saiu lá de quase 5% e foi em setembro para 3,5%. Sim, subiu nos últimos dias, mas do finalzinho de novembro para agora caiu. Estava em 4,4% e nesse momento está em 4,15%. E nesse mesmo período, o juro brasileiro fez exatamente o movimento oposto. Saiu de 13,3% para 14,3%. Então os sinais, eles são abundantes. A gente pode ver até aqui na página do Tesouro Direto, Tesouro Pré-fixado 2027, 14,3%, 14,30%. Tesouro IPCA 2029, IPCA mais 7,14%. Chegou a ser cotado em 7,37%. É muito alto. A gente não... E aí não adianta, gente. Quando tiver isso aí, esquece de bolsa, tá? Claro que fazer previsão é pedir para errar, né? Porque se o mercado interpretar que a bolsa está no fundo, ela pode começar a subir, mas... E outra, né? Que a gente compra a bolsa quando ela tá barata, né? Essa é a aula 1, né? Mas enfim, eu acho que o que mata a bolsa é justamente isso aí. Várias evidências de que há uma falta de credibilidade e o mercado está se negando a financiar o governo a taxas menores. E claro que isso repercute também no perfil de dívida governamental. E só para salientar, tá? Não é o mercado que financia o governo, é o governo que financia o mercado.
Por que eu gosto de fazer essa provocação? Porque não é o governo que precisa dos reais do mercado. É o mercado que precisa dos reais do governo. Qualquer empresa, qualquer fazenda, qualquer fábrica, qualquer comércio, para operar no Brasil, precisa operar em reais. E só tem uma maneira do setor privado obter reais: do setor público. Portanto, né, para que todo o setor privado exista, trabalhe e esteja em dia com os seus tributos, ele precisa ir à luta e conseguir reais, que ele só tem um lugar para conseguir, que é do órgão emissor. Né? Todo o real que qualquer empresa conseguir veio do órgão emissor. Então foi primeiro gasto pelo Estado. Tá? O que acontece quando o Banco Central, o Tesouro, vende título público, é que o setor privado quer lucrar com a taxa de juros que está sendo paga. É só isso. E não há dificuldade de rolar essa dívida. Uma coisa é você comprar no Tesouro Direto. Tá? Que aí você pode ter maior fluxo de transações ou menor. Outra coisa é aquilo que os bancões compram, né, de títulos públicos. Porque quando você abre o seu aplicativo do celular, né, você vai lá e compra. Entende? Você vai lá e compra, já foi comprado pelo banco que está te vendendo. Então o governo tem zero dificuldade de se financiar. Zero. Dificuldade zero. Risco zero. Tá? Risco zero. Agora sim, o que está sendo pago é uma altíssima taxa de juros. Fundamental. Eu já trouxe esses dados, mas é preciso atualizar porque o Tesouro Nacional divulgou agora o último relatório mensal da dívida no dia 29 de novembro. E a gente pode olhar aqui, deixa eu até colocar na tela. Boa, aqui temos o estoque da dívida pública federal que está registrando uma deterioração constante. E a gente pode entender essa deterioração pelo tipo de dívida que o governo está emitindo. Então vejam só, de 2020 até agora, outubro de 2024, o governo não para de aumentar emissão de dívida com taxa flutuante, ou pós-fixada, Tesouro Selic, LFT, Letras Financeiras do Tesouro, que agora atinge o patamar de 46% e que segue aumentando, ao longo de todo esse ano vem aumentando. Por que isso é ruim? Porque mostra como o governo está dependente de taxas pós-fixada. Só está conseguindo... Mas é que, galera, é melhor que seja assim, tá? Porque a taxa está muito alta no presente. Então, como o Estado entende que a taxa está muito alta no presente, né, como é que ele vai pré-fixar? É melhor que ele trabalhe com o pós-fixado, lógico. Rolar a sua dívida, financiar esse déficit, colocando cada vez mais Tesouro Selic no mercado, ou porque o mercado não está aceitando financiar o governo com títulos pré-fixados. Porque a taxa está muito alta, e quanto mais aumenta a taxa, não é apenas uma sinalização de piora da expectativa, mas também de menor demanda, e se a taxa aumenta muito, aumenta o risco de algum problema de rolagem desses instrumentos. Então por isso que agora a gente vê aumentando Tesouro Selic. Qual o problema, Fernando? Vai faltar reais para pagar uma dívida em real? Se mantendo um patamar elevado, mais de 27%, IPCA, Tesouro IPCA, ou seja, NTNB, que também é uma dívida custosa para o Tesouro Nacional, e o que não para de cair, pré-fixado. Então o mercado está desovando o pré-fixado, o governo não consegue mais colocar essa dívida no mercado como gostaria, aos preços ou às taxas de juros que gostaria. Na semana passada teve um leilão que normalmente é um papel de gringo, a NTNF, que é pré-fixado com juros semestral, e que não houve nenhum casamento de ordem, então não houve demanda suficiente. Nessa semana também tivemos leilões que não performaram muito bem, e mais um dado de piora do perfil da dívida é que o prazo médio, que de outubro em relação a setembro, até teve uma queda, leve, mas uma queda. Agora o prazo médio está em 4,04 anos. Esse é o prazo médio da dívida, e quanto menor o prazo médio, mais pressão financeira traz para o Tesouro, porque precisa rolar essa dívida em menos... Isso é uma outra coisa que eu sempre digo, a gente tinha que conseguir aumentar os nossos prazos da dívida. A nossa dívida ela é com prazo muito curto, né? Tempo. E por fim, o que é óbvio, quando sobe a Selic, sobem as taxas de juros como um todo, também sobe o custo total da dívida, que é o último gráfico que eu mostro, aqui o custo da DPF, que não para de subir, aqui a linha azul, e quanto mais sobe a Selic, que está subindo e deve subir. É isso, mas assim, é por isso que eu, por exemplo, defendo que o nosso juro está muito alto. Assim, tem muita coisa que está errada, tá, gente? Tem muita coisa que está errada. Primeira coisa que está errada é a nossa meta de inflação.
Se a gente olha ao longo do tempo a nossa estrutura produtiva, nós não convivemos, tá, com a inflação que a gente prometeu, ainda mais nesse período turbulento. Então, está fora do lugar a meta. Estando fora do lugar a meta, está fora do lugar a taxa de juros. Né? Então, eu concordo com o Fernando aqui. Está muito pesado tudo isso. Isso aí impede o crescimento da oferta que a gente precisa para não ter uma inflação de verdade. Uma inflação mais difícil de controlar, que seria uma inflação de demanda. Mas aí o ponto é, a taxa de juros está fora do lugar. E o ponto é, o Banco Central tem poder para botar ela no lugar. Não faz porque nós não temos mais soberania monetária sobre o nosso Banco Central. Mais, maior é o custo. Então, o resultado disso tudo é que temos uma crescente desconfiança e as evidências ou sinais estão por todas as partes. Não é desconfiança, tá? Como ele está encerrando o vídeo, eu vou encerrar também. Tem funcionalidade. Porque, vejam, se nós tivéssemos uma burguesia nacional, uma burguesia industrial, né, um setor produtivo politicamente dominante, muito rico, ancorado no nosso mercado interno, ou seja, se nós tivéssemos feito uma revolução burguesa, que seja, tá, seria diferente. Mas como nós não tivemos isso, quem é a nossa plutocracia? Quem é a nossa classe dominante, os nossos burgueses, os nossos capitalistas? É um grupo muito pequeno, por isso que muito desigual, que é o país, ancorado no setor financeiro e ou nas exportações. Então, basicamente, essa turma não está nem fudendo para o nosso mercado interno, para o nosso nível de atividade. Quando começa a subir o nosso nível de atividade, começa a cair desemprego, começa a aumentar o volume da nossa indústria, essa turma começa a ter medo de duas coisas. Primeiro, eles começam a ter suas margens achatadas, né, para a indústria crescer mais, juro cai, né, as suas atividades produtivas, às vezes no agronegócio, no setor extrativista, ou mesmo no setor de serviços, começam a ser impactadas pelo aquilo que eles chamam de custo unitário do trabalho, que é o salário do trabalhador, né? Quanto mais emprego, mais pressão salarial, e começam a surgir concorrentes. Novos industriais começam a acumular capital, começam a disputar poder político com essa turma. Aí o que essa turma quer, no final das contas? Quer fazer pressão política, por isso esse pânico em relação ao dólar, por isso essa política de juros do Banco Central, que eles que controlam, né? Fazem pressão para reduzir o déficit público, porque assim eles reduzem o crescimento, aumentando o desemprego. Eles falam abertamente em aumentar o desemprego para conter a inflação. Mas, na verdade, o que eles querem é aumentar o desemprego para, disciplinar a classe trabalhadora, 2, reduzir o custo unitário do trabalho, aumentando a margem de lucro, para que isso compense a queda na massa do lucro produzida pela redução do nível de atividade, e com isso, de quebra, eles ainda detonam a indústria e impedem a formação de novos capitalistas que podem ser concorrentes para eles. Elevam a taxa de juros e lucram mais no rentismo, que é a sua principal atividade econômica. Então a crise é o projeto. Por isso que quando a economia está mal, eles dizem que está bem. Então vem projeção de PIB acima do que vem na verdade, aí os noticiários falam que está tudo bem, mas a economia está mal. Quando a economia está melhorando, eles dizem que a economia está mal. Entende? É o caso clássico. Gente, eles estão dizendo que a gente tem que se inspirar na Argentina, onde metade da população está na miséria, onde a inflação é 200%. Ah, mas tem superávit. Ah, mas ele está estabilizando a economia. Claro, num nível anêmico, né, de paralisia, né, onde eles estão tendo que voltar para o escambo, porque não tem mais dinheiro em circulação, né, com uma brutal concentração da riqueza. Então eles vão dizer que lá tá bom. Porque na verdade tá mal. Aqui, enquanto eles disserem que tá mal, é porque tá melhor do que deveria, pelo menos na ideia deles. Tô defendendo a política do Haddad? Não, porque o Haddad quer atender essa turma. E a gente tem que lutar para que ele não atenda. Porque atender essa turma significa reduzir déficit significa diminuir o nível de atividade, aumentar o desemprego e
ferrar mais com a vida do trabalhador. Beleza! Vou encerrar. Falta mais algum pouquinho aqui, mas já falei pra caramba. Já tô sem voz, mas gostei. Acho que deu pra gente discutir essa questão do pibão do Lulão. E se você chegou aqui até o final, deixa teu like, curte, compartilha. Muito importante, né? Muito importante, né? Ajuda a manter o canal. Também é muito importante. Tá aqui no comentário fixar todas as formas de fazer isso. Era isso hoje. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.